Oi, professor, tudo bem? É a Gabriela que está falando. E esse grupo é composto pelo Matheus Fonseca, João Pedro Bianchi, Laura Chini, Laura Monteiro e Isadora Gonçalves. Esse trabalho, nós vamos falar sobre a Revolução Haitiana no contexto da Revolução do Atlântico, e para isso a gente decidiu separar em três tópicos. O primeiro é o que foi a Revolução Haitiana, o segundo, o que é as revoluções do Atlântico, e o terceiro, a Revolução Haitiana no contexto das revoluções do Atlântico. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o que é a Revolução Haitiana. E após a eclosão da Revolução Francesa em 1789, diversos movimentos de independência se inspiraram na ideia de igualdade, liberdade e fraternidade propagado pelos iluministas. E o continente americano, ele estava passando por um processo de transformação política que iria culminar na hegemonia dos Estados Unidos como nação soberana, além da independência dos países outrora colonizados pela Europa. O Haiti foi o primeiro país latino-americano a se tornar independente da França por meio da Revolução Haitiana, denominada de Colônia Saint-Domingue. O país era o maior produtor de açúcar do mundo e o principal exportador de café para a Europa. E percebendo que eles estavam em maioria, os escravos negros formaram uma rebelião liderada por, esse nome difícil de falar, Toussaint Louverture, eu acho que é assim que se pronuncia, e pelo líder religioso Duty Boukman, para eles se livrarem do domínio da França. E, em 1791, Louverture instigou os escravos a dizimarem a população mandatária branca, que cada vez mais restringida a liberdade de seus vassalos com políticas racistas. E as tropas francesas continuaram resistindo por um bom tempo, mas logo foram derrotadas pelos escravos, que receberam o apoio do exército inglês e espanhóis. Louverture chegou a assumir o governo de Saint-Domingues em 1801, mas acabou sendo aprisionado pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Morreu em péssimas condições 2 anos depois, em Paris. Porém, os escravos continuaram demonstrando força e resistência perante os franceses. Em 1804, o escravo Jean-Jacques Dessalines formou uma nova frente de negros escravos e assumiu o império da ilha, que passou a se chamar Haiti, nome dado pelas primeiras populações indígenas de São Domingos, que significa a terra das montanhas. Apesar da longa batalha, as consequências da independência do Haiti foram muito negativas. Livres da França, os países que mantinham relações comerciais com a ilha ficaram com medo de que esse ato de rebelião se expandisse para as colônias americanas e acabaram fechando todos os pactos comerciais selados. Além de ter de pagar uma quantia grotesca de indenização para a França, o Haiti sofreu uma grave crise econômica, principalmente após a morte de Dessalines, em 1806. O país chegou a ser dividido em 2 regimes, um monárquico e outro republicano, mas somente em 1820 os territórios foram reunificados por John Boyer, que adotou o sistema republicano. As revoluções do Atlântico. Revoluções do Atlântico designam uma onda revolucionária que teve início no final do século XVIII. Após a Revolução Francesa, uma nova concepção de direitos humanos se apresentou ao mundo, colocando todos os homens em patamar de igualdade e não mais determinados pelo nascimento em determinadas castas sociais. O próprio movimento revolucionário ocorrido na França foi guiado pelo lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade, fixado muito em função dos ideais iluministas. O iluminismo, por sua vez, foi uma corrente ideológica reformadora que muito contribuiu para o avanço social, clamando por igualdade de direitos e pregando novas concepções das organizações sociais. Seus valores estiveram fortemente marcados na Revolução Francesa e em seguida ganhou espaço pelo mundo, influenciando revoltas em outros territórios e buscas por mudanças. Bom, as revoluções do Atlântico foram vários movimentos que carregavam consigo os valores iluministas. Esses momentos históricos foram de diversos povos e apresentavam, em geral, a preocupação com a liberdade e direitos dos indivíduos, além da crença na soberania popular e uma posição contrária a um sistema feudal que ainda era vigente naquela época.
As revoluções do Atlântico elas começaram com a independência dos Estados Unidos em 1783. Este foi um momento inovador na América, que marcou um novo modelo de democracia e gerou a primeira Constituição política escrita. Contudo, o grande marco de referência para a história da humanidade foi a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, que se destacou por sua intensidade e repercussão, tornando-se o marco inicial do que chamamos de história contemporânea. Entre os movimentos que marcaram as revoluções do Atlântico, nós podemos citar a Revolução Haitiana, que é um marco de liberdade importante dos africanos no continente americano, as rebeliões republicanas ou constitucionalistas em diversos territórios europeus, a independência do Brasil e o vasto movimento de emancipação na América Espanhola, que deu origem aos vários países da América Latina. As revoluções do Atlântico e a Revolução Haitiana se relacionam fortemente em seus conceitos. As revoluções do Atlântico tinham um movimento que continham valores iluministas. Esses valores continham em se importar com a liberdade e os direitos dos indivíduos, fazendo com que eles se desprendessem da crença ao sistema feudal e até mesmo monarquias. A Revolução Haitiana demorou até se consolidar a tão esperada independência da França. Os haitianos eram, em sua maioria, escravos que estavam fartos da dependência de outros países. Os franceses tentaram e resistiram muito, porém fracassaram e diminuíram sua quantia de escravos, diferentemente dos Estados Unidos, que após ter consolidado sua independência continuou a escravizar haitianos e pessoas de outras origens. Entretanto, após a independência do Haiti, as consequências foram negativas. Logo que para os haitianos conseguirem sua vitória, foi travada uma grande batalha com muita rebelião de sua parte, fazendo assim com que outros países ficassem com medo de instalar seus comércios